Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos na presença de Deus, para o nosso estudo. Hoje entraremos no livro de Juízes e eu convido você a pegar a sua Bíblia e vamos junto comigo estudar esse livro de Juízes, o capítulo 1, que nos diz assim: E foi depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre vós subirá primeiro aos cananeus para fazer guerra contra eles? Então, os cabeças, estavam todos reunidos e eles perguntaram ao Senhor: Senhor, quem dentre nós que vamos, primeiro subir aos cananeus? E o Senhor disse: Judá subirá, e eis que lhe dei a terra em sua mão. E disse Judá ao seu irmão Simeão: Sobe comigo a herança que me coube por sorte, e lutaremos contra os cananeus, e eu também irei contigo a tua herança que te coube por sorte. E Simeão foi com ele. E subiu Judá, e o Senhor deu em suas mãos os cananeus e os perizeus, e feriram deles Bezeque 10.000 homens. E acharam em Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. E Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. E disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam comida debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu lá. Aqui a gente observa que Adoni-Bezeque, ele era um rei, e quanta maldade que ele fez, com outros reis, onde ele, tomou as terras deles, invadiram as terras dele. Ele cortou os pés, os polegares das mãos e dos pés, cortou os pés desses reis, de 70 reis. E aqui Deus faz a mesma coisa com ele. Os filhos de Judá e Simeão fizeram a mesma coisa com ele, que capturaram ele, e fizeram a mesma coisa. Aí você vai falar assim, mas por que eles fizeram? Gente, sempre quando eu falo para vocês, entre você e Deus, toma lá da cá. Aí você vai falar, como assim? É justiça. É justiça. Tudo que você faz aqui na terra, você paga. Tudo que é tipo assim, você está fazendo contra Deus. Então, todo o mal que você faz ao seu próximo, você não está fazendo ao seu próximo. Tá entendendo? Você está fazendo a Deus. Por quê? Porque aquela pessoa com quem você está maltratando é uma criação de Deus. É uma criatura de Deus. Então, quem que está protegendo aquela pessoa? É Deus. Se você fizer um mal para aquela pessoa, então esse próprio mal que você fez, você vai receber também em troco. Aí quando eu falo para vocês, por isso que Jesus, nos 10 mandamentos, está escrito assim: amai o próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. O segundo vem: amai o próximo como a si mesmo. Por quê? Entre o homem e Deus toma lá da cá. Entre o homem e Deus toma lá da cá. Como a própria Bíblia fala, lá quando você viemos, já estudamos, que Deus fala com a mesma vara que você ferir, você será ferido. Então você não pode duvidar disso. Você tem que, então, antes de fazer mal ao próximo, pensa: eu vou receber esse troco. Sempre tem o seu troco. Eu vou receber esse troco. Então eu não vou fazer mal para ninguém. Por isso que Jesus, quando Jesus andou aqui na terra, ele nos ensinou: se alguém bater na nossa face, a gente oferece outra. Por quê? Porque é melhor que o outro bata das duas faces, nossa, do que um homem bate em nós, do que Deus. Porque Deus, ele pode lançar a nossa vida para o inferno, se nós não obedecermos ele. Então é melhor você levar 2 chibatadas do que levar
deixar que Deus vai julgar você. Então, entre um julgamento de Deus e um julgamento de um homem, prefiro o julgamento do homem. Porque mais que um homem seja cruel, o homem vai ser amenizado. Ele vai te amenizar um pouco. Por quê? Porque tudo que você faz aqui na terra, você paga. Isso é lei de Deus. Eu sempre falo isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo, maltratando animais, maltratando crianças, maltratando senhoras, maltratando jovens, maltratando idoso. Então, tudo que você faz aqui na terra, maltratando um ser vivo, nem falo um ser humano, eu tô dizendo um ser vivo, você vai levar a mesma moeda. E aqui, né, o próprio Adoni-Bezeque, ele percebeu isso. Ele falou, nossa, eu tirei o polegar de 70 reis e cortei os pés deles. E agora a mesma coisa está fazendo comigo. Agora o mesmo que eu fiz aconteceu comigo. E os filhos de Judá lutaram contra Jerusalém e tomaram e feriram fio da espada e atearam fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. E feriram a Sesai, a Imã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E antes o nome de Debir era Kiriate Zefer. Disse Calebe, quem ferir Kiriate Zefer e a tomar, darei minha filha Áquisa por esposa. E a tomou Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe. Ele deu sua filha Áquisa por esposa. Esta, quando se foi a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao pai dela. Ela apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse, o que é que tens? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das Tamareiras com os filhos de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com seu irmão Simeão, derrotaram os cananeus que habitavam em Cefate, e destruíram totalmente, e chamaram o nome da cidade Orma. Aí você fala, por que eles iam e destruíam toda a cidade? É o que eu já falei. Deus, ele quis um povo separado. Um povo, quando a gente observa isso, que Deus ia, né? Ele mandava o povo de Israel invadir essas terras, ele ajudava esse povo a invadir essas terras, e lá eles feriram todos os habitantes da terra, daquelas terras, porque aqueles habitantes eram povos que tinham culturas diferentes, que tinha deuses, adoravam deuses, imagens, esculturas. Então eles profanavam o nome de Deus, e Deus os destruiu. Como ele deu, né, ordenanças, né, quando ele falou lá quando ele passou, né, os 10 mandamentos, né, lá ele falava que nós não devemos, né, se juntar no meio do ímpio, né, porque até hoje, irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês, se a mulher é cristã e casa com um homem que não é cristão, ela nunca vai ser feliz na vida dela. A mesma coisa, um homem cristão casa com uma mulher que não é cristã. Nunca vai ser feliz na vida dela. Aí talvez você fale, mas cristão casando com cristão já não é feliz? Sim, se o cristão que você está casando não tem um nascimento, né, no cristianismo, então ele não é um cristão. Ele é só digamos assim, ele é só um religioso, né? Ele não é um cristão. Porque a pessoa que é cristã ama Cristo. Então, você tem que observar também, até no meio religioso, você tem que observar se a pessoa realmente, ela está ali dentro da igreja, mas ela está com compromisso com Deus. Porque tem muita gente, tem muitos jovens que vão para dentro da igreja, mas não tem compromisso. Aí você também tem que estudar a família
daquele jovem? Quem que é a família dele? A família dele é cristã? A família dele já nasceu dentro da igreja? Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ser difícil. Se você é cristã e o marido é apenas um evangélico, né, que se diz evangélico, então vai ter um atrito entre vocês. Por quê? Porque ele tem que nascer de novo. E se ele não está compromissado com Deus, não adianta ele ser um evangélico, se dizer cristão, que ele não é. Ele está ali, mas só digamos assim, de passagem, né, para fazer números na igreja. E o que tem de números na igreja, tem muitos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque até o seu namoro, jovem, talvez você está namorando um rapaz, o rapaz está te levando para um outro lugar. Ele não está te levando a lugares que você deveria estar. Talvez ele deixe de levar você na igreja para levar você, talvez ele está levando você para um motel e você está ajudando, está, né, colaborando com isso, achando que ele ama você, que vocês estão apaixonados. Só que quando casa, aí vem o atrito. É o depois, porque o antes é flores, né? É só flores, é bombons, né? Mas depois que casa, as coisas complicam. Eu já vi mesmo, por isso que muitos casamentos, até de pastor, para vocês terem uma noção, gente, até pastores. Quantos pastores que temos no nosso mundo, na nossa atualidade, que estão divorciados? Por quê? Porque não casaram com a pessoa certa. A pessoa com quem ele casou não era uma pessoa religiosa, ou o próprio pastor não era religioso. Talvez a irmã, igual teve um caso aqui, eu tenho casa de aluguel, aí uma vez um pastor alugou um apartamento meu e o pastor casou com a mulher não era totalmente assim evangélica, mas ela tinha mais crença, ela era mais fiel. Ela não era evangélica, mas ela era mais fiel a Deus do que o próprio pastor. O próprio pastor, porque ela já tinha casado, ela era uma mulher que tinha 2 filhas, ela nunca casou, mas tinha 2 filhas, o pastor casou com ela com 2 filhas. E acabaram de casar, não demorou um mês, ele estuprou as filhas dela. Por isso que eu falo, um pastor fez isso. Então você tem que saber com quem que você está casando. Olha o perigo, olha o perigo. Então, irmãos, a gente tem que observar todas essas coisas. Por isso que Deus, quando ele mandava aquele povo, né, entrar, invadir aquelas cidades, ele falava, né, para eles, né, tomarem cuidado. Tomarem cuidado. Eles tinham que destruir tudo. Vamos continuar aqui. E tomou ainda Judá a Gaza e Ascalon e a Ecrom com seus respectivos territórios. E o Senhor esteve com Judá e expulsou os habitantes da montanha, porém não expulsou os habitantes do vale, porquanto tinha carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera. E expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Olha só o que eles fizeram. Já começaram a fazer coisas erradas aqui. Aqui fala que eles não expulsaram aqui, ó. Eles não expulsaram os habitantes da montanha porque eles tinham carro de ferro. Já ficaram de olho nos carros dos ferros dos caras. Olha só. Por causa de prata, vamos dizer assim, né? De ouro, eles não obedeceram a Deus. E isso aqui começou a gerar todo o mal para o povo de Israel, para o povo cristão. Aqui já tá vendo aonde que deu a origem? Aqui já gerou. Eles não expulsaram como Deus mandou. Eles não expulsaram. Aqui a Bíblia é bem categórica, ela fala, eles não expulsaram. Então a gente observa que aquele povo, eles começaram, né? Já começou a profanação, a desobediência a Deus. Vamos continuar. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e expulsou de lá os 3 filhos de Enaque.
E os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. E os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e Deus esteve com eles. E a casa de José mandou espiar Betel, e antes o nome da cidade era Luz. Viram os espiões a um homem que saía da cidade e lhe dissera: mostra-nos a entrada da cidade, e te trataremos bem. Eles mostrou a entrada da cidade e feriram a cidade ao fio da espada. Mas aquele homem e toda a sua família deixaram ir. E aquele homem se foi à terra dos heteus e construiu uma cidade e chamou seu nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Taneque, nem os de Dor, nem os de Ebleão, nem os de Megido, com todas as suas respectivas vilas. E os cananeus persistiram em habitar aquelas terras. E foi quando Israel se tornou forte que sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou totalmente. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, e os cananeus habitavam no meio deles em Gezer. E Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Naulol. E os cananeus habitaram no meio deles, sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, como nem os de Alabe, os de Aquizebe, os de Elba, os de Afeque e os de Recobe. E os asseritas continuaram habitando no meio dos cananeus que habitavam na terra, porque não os expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, e habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. E os amoreus empurraram os filhos de Dan até a montanha, e não os deixaram descer ao vale. E os amoreus persistiram em habitar nas montanhas de Eres e Aijalon em Saalbim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e foram sujeitos a trabalhos forçados. E a divisa dos amoreus foi desde Mile a Crabim da rocha para cima. Aqui nós, lemos o livro de Juízes, o primeiro capítulo de Juízes. Vamos parar por aqui e a gente observa aqui onde começou toda, essa rebeldia, Porque enquanto Josué estavam com eles, para você ver como que o povo é rebelde. Enquanto Josué e Moisés estavam com eles estavam sendo o quê? Um povo santo. Mas de agora em diante, ou quando eles não expulsaram essas pessoas, mas eles acharam assim, vamos pegar eles, vamos fazer com eles trabalhos escravos. Só que aquele povo daquelas regiões, eles tinham adoração a outros deuses. E com certeza, aquelas crianças iriam crescer junto com aquelas pessoas. A ama, os empregados, tudo eles iam ver aquilo. E foi o que aconteceu. Não deu outra. Corrompeu a terra. A terra corrompeu. Enquanto Moisés e Josué eram vivos, eles estavam, obedecendo. Mas depois eles se achavam, para você ver como que eles obedeciam. Eles não obedeciam a Deus. O povo de Israel, a verdade é essa, eles não obedeciam a Deus. Como que tem muita gente dentro de igrejas, de templos evangélicos, não obedecem a Deus. Obedecem a homens, mas não a Deus. E quando Deus fala, por isso que muita gente, a vida de muita gente, de muitos evangélicos estão derrotadas. É por causa da desobediência. Aquele achismo, sabe? Não tem nada importância. Isso não tem importância. Isso não é pecado. Você está entendendo? É o que aconteceu aqui. Quando Josué ainda estava vivo, eles obedeciam, mas depois você observa, logo no começo do livro já está falando que eles não obedeceram. E nós vamos continuar lendo. Nem precisava mais ler, Nem precisava, mas nós vamos ler porque é um propósito. Nem precisava mais ler.
Mas daqui você já viu, pelo que a gente já leu até aqui, que a desobediência trouxe consequências, e consequências graves, até o dia de hoje. Nós vivemos essas consequências. Nós estamos presenciando essa consequência. Essa consequência está gerando, olha quanto, né? Gerando tanta destruição. Por que que o mundo está dessa forma? Por que que o diabo tomou conta? Porque o povo de Israel permitiu. E até hoje está permitindo, né? Na sua casa, você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, não obedecem. E por falta de obediência, tem pessoas que acreditam mais em pastores, homens, do que a palavra de Deus. Se você for conversar com qualquer pessoa cristã sobre qualquer assunto bíblico, ele vai falar assim, quando você fala assim, não pode fazer, igual, eu não como carne de porco, porque Deus proibiu. Você conversa com outras pessoas, eles vão falar para você assim, não é pecado. Deus permitiu que tudo a gente pode comer. Jesus permitiu que pode comer, que o que entra na boca não é pecado, mas é o que sai que é pecado. Aí você fala assim, então, se eu estou comendo carne de porco, está entrando na minha boca, não é pecado. É o que sai da minha boca que é pecado. Ok. Mas o que saiu de dentro de você? A consciência. Por quê? Porque Deus já te disse. Antes Deus te disse que não era para comer. Você está entendendo? Olha o perigo. A sua consciência diz não. Mas você vai e peca. Você vai e come. Então, quem que está pecando? É a comida que você está comendo ou é a sua consciência? É seu espírito, a sua consciência está dizendo que não posso comer. Deus disse que eu não posso comer. Tá vendo? Você come, faz bem. Quanta gente fala, eu como, eu gosto, e é muito gostoso, é muito saboroso. Não tem nada a ver. Claro que tem tudo a ver. Por quê? Porque Deus, ele disse, não faça. Não matarás. Eu vou matar. Não, matar é diferente, irmã. Matar é diferente. É diferente por quê? É uma palavra de Deus, é um cumprimento de Deus. Deus pediu para não matar, por que você está matando? Deus pediu para você não comer, por que você está comendo? Né? Então, irmãos, a gente tem que observar todas essas coisas. Por isso que Jesus, ele disse que o que entra pela boca não é pecado, mas é o que sai. Deus disse para nós não comermos, né, sangue, não comermos carne de porco. Aí a pessoa não engordura, carne com gordura, não pode comer, é proibido. Aí a pessoa vai e come. Por quê? O que está pecando você? É o que você está comendo ou é o que você está agindo com Deus? A sua obediência com Ele. Por isso que o próprio Jesus, ele disse, o que entra pela boca, nada que entra pela boca é pecado, mas é o que sai. É o que sai, é o que o seu espírito está condenando. Aqui, ó. Seu espírito sabe que não pode comer, mas você está comendo. Então você está em pecado. Você está em desobediência. E a palavra de Deus diz, obediência quer e não sacrifício. Ficamos por aqui. Que Deus continue nos abençoando, iluminando o nosso caminho para que nós possamos herdar a vida eterna. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Eu convido você para se inscrever neste canal, para você compartilhar, você está livre para compartilhar e que Deus nos abençoe, que cada dia nós possamos, né, aprender mais um pouquinho da palavra de Deus e começarmos, né, o nosso andar aqui na terra em obediência aos mandamentos de Deus e não de homens. Até a próxima.